de Meio Ambiente do Senado aprovou o projeto que permite ao Brasil retalhar sanções comerciais impostas por outros países, como, por exemplo, as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O chamado projeto de reciprocidade inicialmente queria equiparar exigências de controle ambiental. Restringe aqui, restringe lá. Mas ganhou forças ufanistas para criar barreiras econômicas após a guerra comercial do governo Trump. A matéria agora deve sair para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ana Beatriz Hirsch, parece que está faltando um pouco de sintonia entre o Congresso e o governo federal. Porque o governo está dizendo, não vamos retalhar, não vamos brigar nesse momento, vamos conversar. Mandaram um especialista no Deixa Disso, que é o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, vai chegar lá sem brigar, vamos conversar, alegria, alegria, Trump, adoro. Alegria, alegria. Então, eu pergunto a você, Ana Beatriz Hirsch, estão preparando aí um projeto de lei, ufanista, bate no peito, mas que parece que na prática mais prejudica do que ajuda o país. Capês, tem coisas que são inacreditáveis e que a gente não acredita nem vendo, né? Como é o caso de ficar pensando em reciprocidade e sanções comerciais enquanto nós não temos nem o orçamento de 2025 aprovado. Será mesmo que a prioridade do Congresso deve ser a discussão se vamos igualar as tarifas comerciais que porventura sejam impostas ao Brasil? Ou será que eles deveriam estar usando os esforços, o nosso dinheiro, para discutir, por exemplo, o orçamento do ano que já passou 3 meses? Eu acho que falta prioridade. E às vezes a gente fica sem acreditar, porque para nós essa conclusão é muito óbvia. Imagino que para nossa audiência também. Como que ninguém lá vira, toca lá o sininho pela ordem e fala, vamos votar o orçamento antes de pensar em outra coisa? Silêncio absoluto. Onde vamos parar? É isso aí, como já diria o saudoso seu José, motorista da perua escolar do São Luís. Meu querido Rodolfo Marins, eu quero... O que ele falava? Era uma Kombi lotada de alunos de 10 anos, 11 anos, aquele tempo raiz, né? Não tinha cinto de segurança, andando na faixa da esquerda do elevado Costa e Silva, e todo mundo fazendo uma bagunça, tapa na orelha dele, parou o carro. E aí o pessoal, seu José, vai bater o carro, não sei o quê, desse jeito, onde vamos parar? Então eu queria ouvir você sobre o comentário aqui da reciprocidade das tarifas. Eu vou de carona aqui com o raciocínio da Ana Beatriz, porque de fato não tem essa lei de reciprocidade nesse momento. Existem coisas muito mais importantes. Eu sei que é muito importante a gente tratar da geopolítica com os Estados Unidos, mas nós estamos aqui já praticamente no final do mês de março e nós não temos orçamento. Não temos orçamento para nada, Capês. O orçamento fiscal, que é tão importante para o país, para estimular ali o nosso poder de compra, até para estipular o nosso teto, nós não temos ainda. E agora vem a lei de reciprocidade, é um quebra-cabeça, é um bate-cabeça dentro do governo que a gente não consegue entender. Agora, você falou do Alckmin, você citou o Alckmin, a figura dele apaziguadora, que eu acho sensacional. No governo Bolsonaro tivemos uma figura apaziguadora também. E agora o Alckmin talvez faça isso, porque ele consegue de verdade fazer isso, Capês. Eu falo que ele consegue, volta pra mim, por favor, desculpa. Eu falo que ele consegue, você fez a cara assim, tipo, conclui, Rodolfo, que ele consegue, porque ele já fez isso em outras ocasiões, ele tem sido grande apagador de incêndio, né? A palavra apagador aqui, de incêndio do Brasil em relação a esse assunto. É ele que vai dar frente, é ele que dá as caras pra bater nessa frente, não tem outra pessoa. A figura do Lula não vai ter poder, a figura de outra pessoa não vai. Ele é o ministro nesse sentido e ele tem que ir lá apaziguar isso. É o que os brasileiros esperam e ele tá nessa aposta para isso. Por isso que eu sou confiante aqui e eu terminei meu raciocínio dizendo, ele consegue fazer isso. Ó. Você é um homem de fé, mas eu julgo ser um pouco de ingenuidade achar que as relações econômicas, interesses econômicos dos países, guerra tarifária, geopolítica, seja simplesmente definida nesses termos. Acredito que o Trump vai jogar o jogo que for importante para o público interno dele nos Estados Unidos. E, claro, a questão da guerra tarifária tem por objetivo, certo ou errado, está na cabeça dele,
estimular o crescimento e a reindustrialização do país, que sofreu um processo constante desde o início da década de 90 de desindustrialização, em que os produtos eram comprados no sudeste da Ásia, onde era explorado o trabalho infantil, e os Estados Unidos, claro, foi se desindustrializando progressivamente. Ele quer recuperar isso. Simplesmente com um café e um abraço, só vem outro café e vem outro abraço. Tudo bem, eu respeito a sua opinião como um grande doutor de direito, professor, mas eu não fui ingênuo, sabe por quê? Eu já vi essa novela em 2017, 18, 19, onde o Trump colocou umas tarifas quase semelhantes a essa que ele está colocando agora e aumentou o índice de emprego nos Estados Unidos, que ele teve que recuar. É isso que o Alckmin e todo o nosso clero brasileiro aqui está esperando, um recuo dos Estados Unidos. E quando eu falo que existe pautas com um pouco mais contundentes a ser aprovadas, nós estamos falando do orçamento. E se não tem orçamento, a gente gasta tudo e vai aumentando imposto, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. É isso que eu estou falando, Cabeça. Não, mas eu não chamei você de ingênuo. Eu falei que o raciocínio em si, porque o exemplo que você acabou de dar é que justamente ele voltou atrás por questões macroeconômicas e não pela qualidade do café. Meu querido professor Leandro Ferreira, Donald Trump, na sua guerra tarifária, tem dados econômicos que lastreiam a fazer isto? Porque ele quer, na verdade, parece que na visão do Trump, as grandes estruturas de poder militar e econômico é que devem prevalecer. Tem Estados Unidos, Rússia, uma potência nuclear, bélica, China, uma potência econômica e militar, Índia, uma potência em crescimento, e não vejo muito mais nesse panorama. E nesse ponto, ele está preocupado com a China, não com o Brasil. A guerra tarifária, se o Brasil for peitar os Estados Unidos, você acha que uma medida ufanista brasileira seria mais prejudicial a nós ou a eles? Eu quero ouvir o ideólogo, mas também o economista, Leandro Ferreira. Eu acho que esse é um momento importante para o mundo compreender como algumas medidas excessivamente protecionistas acabam por desorganizar a economia como um todo. O Brasil vai avançar na direção da aprovação dessa lei porque é uma necessidade mundial. Todos os países terão que fazê-lo, né? Porque o Donald Trump está bagunçando as cadeias produtivas, está bagunçando as relações comerciais, está balançando o comércio exterior para pior, né? E aí a resposta natural é o reequilíbrio por parte de todos os países afetados. Isso tem um teorema, chama a teoria, faz parte da teoria dos jogos, ficou muito famosa por causa daquele filme Uma Mente Brilhante, né, que mostra lá como o Nash, que é o economista ganhador do Prêmio Nobel, pensava essas coisas, né, que justamente tem a ver com o equilíbrio da economia mundial, e esse teorema em específico chama-se o dilema do prisioneiro, né? Se você não acompanhar uma medida ruim, você estará muito pior do que se você acompanhar a medida ruim. Esse é o dilema do prisioneiro, né, em que você é obrigado a tomar medidas ruins porque o outro te prejudicou numa medida muito maior, né? O ideal seria que todos cooperassem, né, e o contrário disso é a cooperação, é o comércio exterior, são as boas relações. Se todos cooperassem, haveria possibilidade de crescimento. A economia dos Estados Unidos está dando sinais de recessão, né? O Fed acabou de sair, vai manter os juros no patamar em que estão, entre 4,25 e 4,5, mas já há sinais de recessão e isso vai forçar o Fed a reduzir os juros, coisa que o Brasil vai ter que seguir para não ficar para trás. Muito bem. Sérgio Zagarino, os Estados Unidos está com uma dívida pública de 37 trilhões de dólares. Com o PIB deles na faixa dos 29 trilhões, está acima, acho que 150%, 130% acima do PIB, a dívida fiscal. Claro, o governo Biden, do sonolento Joe Biden, claro que contribuiu decisivamente para isso. Donald Trump, nesse momento, está preocupado em prejudicar o Brasil ou em salvar a economia dos Estados Unidos? E nesse momento é preciso muito planejamento e não o Congresso Nacional, ávido por emendas parlamentares, fazer um jogo ufanista. Mas o que você acha? Eu penso que
esse assunto ele é muito mais sério e relevante a ser discutido por toda a nossa diplomacia, já que essas alterações no que tange a reciprocidade tarifária, elas terão um impacto gigantesco na nossa economia. E aí eu gosto muito de vincular essas decisões de Donald Trump, que são protecionistas, que eu discordo. Eu acredito que a gente tem que garantir o livre mercado, abrir mais ainda, né, as nossas portas, e os Estados Unidos também deveriam fazer a mesma coisa. Porém, a estratégia dele é diferente, só que a estratégia dele não é o dele qualquer, é o dele a maior economia do mundo, é o dele os Estados Unidos, é o dele o país que dita a economia no restante do planeta. Então, nós, no Brasil, ao invés de estarmos preocupados com o Congresso querendo fazer essa medida, como você mesmo disse, ufanista, deveríamos estar mais atentos ao que vem acontecendo em termos de geopolítica. Talvez o Brasil, com uma medida agora de aceitação e sinalização de que, Estados Unidos, nós estamos com o lado ocidental, pode ficar tranquilo, talvez essa medida caia por terra, como aconteceu no primeiro mandato de Donald Trump. E ele fixe essa medida apenas com os adversários que estejam de forma bem clara com o lado oriental, podemos dizer assim, com China, Irã, com a Rússia, etc. Eu penso que é uma medida equivocada do Congresso Nacional, que deve ser mais bem trabalhada por um órgão que a gente tem no Brasil, que é fantástico há anos, né? Que é a nossa diplomacia. Muito bem. Eu quero ouvir você, Ana Beatriz Rich, que você traz a ponderação a esta mesa. Afinal de contas, o Brasil, de acordo com a teoria dos jogos, trazida aqui, bem lembrada pelo Leandro Ferreira, disse, se você não retalhar, é pior ainda. Mas será que isso é uma máxima que sempre deve ser seguida? Claro que existem detalhes e peculiaridades que sempre devem ser analisadas. Como o Brasil deve, nesse momento, proceder caso venha efetivamente um aumento tarifário e, numa retaliação brasileira, Trump iniciar uma queda de braço com a economia brasileira, que é mais ou menos, me corrija aqui o Leandro Ferreira, 15 vezes menor que a economia americana. Capês, antes de eu fazer meu comentário, eu vou fazer uma observação estritamente pessoal. Eu fiz 2 anos de faculdade de administração e essa teoria dos jogos me perturbava de uma tal forma. Gente, eu fui reprovada, foi um horror. O Leandro me falou aqui, eu até fiquei com um calafrio. Mas tem teoria dos jogos no processo penal. Não, também, então, por isso que eu faço processo civil, eu não quero saber nada disso nunca mais. Mas brincadeiras à parte, eu acho que assim, o Brasil, ele é um parceiro comercial muito importante para os Estados Unidos. E por este motivo, os Estados Unidos vão pensar também antes de impor essa quantidade enorme de tarifas que estão sendo anunciadas. Eu acho que tem uma questão aí de você mostrar que você também tem importância, que você também tem poder, e nesse sentido eu acho que a lei avança no Senado por conta dessa situação, mas eu acho que a tendência é que os países dialoguem e cheguem a um denominador comum, porque é uma medida que vai prejudicar ambos os lados. Realmente, Nietzsche dizia, quando você olha para o abismo também olha para você. Mas o Nietzsche também dizia que tudo aquilo que não me mata me fortalece. Talvez o Brasil esteja experimentando esse momento. Eu pergunto a você, Rodolfo Marisa, é com você que eu fecho. Sun Tzu dizia que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas se você não conhece o inimigo e nem conhece a si mesmo, perderá todas as batalhas. Eu deixo para você refletir e responder no próximo programa, porque acabou o tempo. Vamos encerrando o programa de hoje, mas antes eu quero te lembrar que todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan já está liberado por assinante do site www.jp.com.br. Então, faça como o Evandro Cini sempre faz. Deixa já sua assinatura pronta, tem acesso a conteúdos exclusivos. O Linha de Frente fica por aqui. Agradeço a audiência e agora vocês ficam com ele, que já está nos esperando 16 horas e 0 minutos. Um abraço e bom programa, Evandro Cini.